gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Tayara, pesei 97 quilos e eliminei 34 quilos de forma natural, sem fazer cirurgia, sem tomar remédio, sem fazer procedimento estético, 100% natural, tá? Pra quem tá chegando aqui agora, a real é essa, e esse cantinho é nosso, porque eu divido como eu fiz pra emagrecer 34 quilos de forma natural e como manter o corpo que eu consegui alcançar, tá? Pra quem já me conhece, a gente tá aqui naquele axé gostoso e hoje a gente vai bater um papo. São 5 coisas que eu fiz e que eu continuo fazendo pra não engordar de novo, tá? E eu vou te contar. Anota, porque já sabe que o nosso vida é daquele jeito, né? É rico mesmo, tem que anotar, botar em prática. E a maioria das pessoas que conversam, que trocam ideias comigo, sempre fala, Thay, com uma semana eu já começo a ver resultado. Então não tem desculpa, tá? A desculpa é só sua, porque eu tô trazendo tudo que eu posso. Fechou? Então, simbora pro conteúdo. Se você olha seu guarda-roupa e diz assim, não é possível, cara, tem mais de 6 meses que as roupas não ficam bem, não entra, não dá, eu olho no espelho e fico triste. Gente, eu já passei por isso, eu sei que isso é real, tá? Isso não é conversa pra boi dormir, isso é verdade. Eu já experimentei roupas e mais roupas e nada dava certo, me via triste, frustrada, e isso é normal pra quem não é obeso, para quem não tem sobrepeso e de repente ganha o peso de uma forma absurda e se sente estranho no próprio corpo. E também para aquelas pessoas que cresceram com um sobrepeso, né? E depois decidiram que não querem mais isso para a sua vida. Então eu sei que isso tudo é real, eu sei que esse sentimento é real. E aí o que eu quero dizer pra você é, dá pra gente resolver, mas precisa de uma ação sua, precisa de dedicação sua, porque eu não posso fazer por você certas coisas. Eu posso chegar aqui e te dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso, coloca em prática que dá bom. Sempre focando em emagrecer e mantendo uma boa saúde. Então eu sei que eu posso dividir com você, mas a outra parte do processo é você quem tem que fazer, tá? Dá pra fazer? Dá, mas a gente tem que trabalhar, ó, juntinhas. Fechou? A primeira parte desse processo eu quero dizer pra você que se você está com sobrepeso, o seu corpo está inflamado. Então a gente precisa desinflamar o corpo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a dieta anti-inflamatória. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse vídeo. Assiste lá porque tem muita coisa importante pra você colocar em prática, tá? Mas uma das coisas que a gente vai fazer e que eu quero dizer pra você que os ingredientes é suco detox. É um suco detox que eu vou te falar como fazer aqui agora, quais são os ingredientes que eu uso. Então é algo que se você fizer todos os dias vai potencializar muito o seu emagrecimento. Então vamos lá. Uma rodela de abacaxi, não precisa ser uma rodela muito grossa, uma rodela assim mais ou menos. Se não tiver abacaxi, pode ser melancia. Não tem problema nenhum trocar uma fruta pela outra, beleza? Uma rodelinha de gengibre, um dente de alho, inclusive alho as pessoas não falam para colocar no suco detox, mas é importante. Primeiro que ele é anti-inflamatório, ele vai ajudar muito a desinflamar seu corpo, é um anti-inflamatório natural e vai auxiliar em vários outros aspectos do seu próprio organismo, tá? Se você tá com a garganta arranhando, se você tá com o nariz meio fanho, tudo isso o alho ele vai te ajudar. Então um dentinho de alho pequeno, precisa ser aquele dente de alho que parece uma cabeça de alho. Não precisa, é um dentinho de alho, tá? Uma rodelinha de gengibre, uma rodela de abacaxi ou um pedaço de melancia, uma folha de couve, 250 ml de água, bate, coa e bebe. Detalhe e segredo, você vai beber esse suco de manhã em jejum. Então, eu saí do jejum já tomando o suco detox, porque o seu corpo ele tá aberto, ele tá sem alimento, ele tá, sabe, o que entra ele absorve muito rápido. Então todos esses ingredientes vão trabalhar a favor da sua limpeza do organismo, da desintoxicação para desinflamar o seu corpo. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você, faça 30 minutos de exercício todo santo dia, não importa se é na academia ou na sala da sua casa. Faça, tá bom? Mas com uma ressalva, se você puder, no mínimo 4 vezes por semana fazer musculação, seria muito importante, porque o ponto crucial que eu quero dizer pra você, quando você faz musculação, você desenvolve a sua musculatura. Quando você desenvolve a sua musculatura, o seu corpo ele fica mais metabólico. E o que isso significa? Que o seu organismo precisa gastar mais energia
para te manter viva. Então, quando você desenvolve o músculo, isso potencializa a sua queima de gordura. Então, foca na musculação, foca, o CrossFit também pode ser, foca no treino que desenvolve a sua musculatura, porque isso aí vai ajudar no seu processo de emagrecimento. E detalhe, com firmeza, o seu corpo vai ficar firme, não vai ficar aquele corpo meio mole, aquele corpo flácido, né? Então, o meu corpo hoje ele já é bem firme, ele é firme. Por quê? Porque eu foquei em musculação. Então, por menor que seja a forma que você faz, menor que seja a intensidade, mas você desenvolve o seu músculo e isso deixa o seu corpo mais resistente, mais torneado e auxilia no processo de emagrecimento. Essa terceira dica aqui eu nunca falei em vídeo nenhum, só que pra quem já me conhece, já me segue, sabe que o nosso papo aqui é um papo muito reto, é um papo muito verdadeiro, né? É tanto que eu denominei esse canal o nosso cantinho. Por quê? Porque aqui a gente conversa, aqui a gente divide, você me manda uma mensagem, eu te respondo, sou eu mesma quem te respondo. Quando me mandam mensagem no WhatsApp, quem responde sou eu. Então o nosso cantinho é muito verdadeiro, né? E o que eu acho interessante quando uma pessoa se dispõe a criar um canal no YouTube é justamente falar a verdade, e somente a verdade, e nada mais que a verdade. Não é um casamento, mas é quase isso. É quase isso, tá? Então o que acontece? Existe uma coisa que eu faço e que eu nunca falei em vídeo nenhum. Eu falei, cara, eu vou passar para o pessoal, eu vou dividir com as meninas. Por quê? Porque eu acho que é importante, tá? É importante porque a maioria das pessoas escondem algumas coisas, elas não falam o que faz, e aí você vê um resultado X de uma coisa Y que ela fez, mas ela fala que fez outra coisa. Então não conta o pulo do gato. E uma das coisas que eu faço, eu quero te dizer, é: faça massagem modeladora e faça massagem linfática. Eu uso um gel específico. Eu já experimentei 5 tipos de gels, tá? E de todos os 5, o que eu mais gostei é o que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. O que acontece? Esse gel, ele aquece a região e ele ajuda, a sua temperatura faz com que o tecido adiposo ele seja quebrado com mais facilidade, junto com os manuseios. Se você pesquisar aqui no YouTube, massagem modeladora e massagem linfática, inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando isso no meu corpo, tá? Você faz em casa, você usa esse gel, que dos testes que eu fiz, esse é o mais perfeito de todos, porque ele ativa muito a circulação e isso faz com que tudo que você está manuseando no local, você consiga quebrar o tecido adiposo com facilidade, tá? E quando você ativa a circulação, aquele local consegue ser ramificado pela sua circulação sanguínea com mais facilidade. Isso ajuda no processo de eliminação daquela gordura, tá? Então o que acontece? Eu vou deixar no primeiro comentário lá, eu vou botar gel redutor, gel para massagem, alguma coisa assim, e aí você dá uma olhada lá nesse gel. Então pesquisa aqui no YouTube, massagem modeladora e massagem linfática. A linfática é para aumentar aquela circulação na região, mas a modeladora não deixa de ativar, tá? Mas a linfática é com o foco de aumentar essa circulação naquele local. E a modeladora, o foco é de modelar o seu corpo. E eu digo uma coisa pra você, a minha barriga nunca mais foi a mesma depois das massagens. Nunca mais. Gordura de culote, celulite de coxa, tanto a parte da frente, que é a anterior, como a posterior. E outra coisa, eu tenho de família, é uma questão que é muito fácil acumular celulite nas minhas pernas. É da minha família, da minha estrutura, isso é do meu DNA. A gente tem que entender o que é da nossa estrutura e o que não é. E o que a gente consegue modificar. Eu não vou conseguir mudar uma estrutura óssea, mas cara, se eu tenho facilidade de acumular gordura em tal região, eu vou trabalhar minha massagem ali, vou tomar meu suco, vou fazer meu exercício focado naquela região e eu vou começar a ver resultado. Então faz a massagem linfática e modeladora em casa mesmo, não precisa ser nada, sabe? Eu vou fazer um curso de massagem, não precisa. Você pesquisa no YouTube, usa o gel que eu tô te falando, se você quiser. Se você quiser, você procura outro gel. Agora sim, é porque o que eu tô te falando, eu testei 5 e esse foi o melhor, tá? Mas aí você dá uma olhadinha lá e faz a sua massagem, porque ajuda demais. A 4ª dica, top! Faça a sua última refeição às 18 horas, certo? E nessa última refeição, o que eu vou te pedir? Se alimente de 150 gramas de
legumes, verduras, salada e 100 gramas de proteína. Pode ser peixe, ovo, peito de frango, menos carne vermelha, por favor. Carne vermelha não, tá bom? Porque a gente sabe que a carne vermelha, ela é muito carregada de gordura saturada. E aí a gordura saturada, ela se aloja toda na barriga. Então não vai bater muito bem aqui nessas dicas. Vamos deixar a carne de vermelha um pouquinho de lado, tá? Então você pode comer salada de verdura cozida, você pode comer salada de verdura crua, você pode comer vinagrete, salada vinagrete, enfim, escolha o tipo de salada que você quer, bote 150 gramas, uma porção, você pode botar vinagre, você pode botar limão e você vai comer 100 gramas de proteína, tá? Pode ser ovos, pode ser peixe, pode ser peito de frango, não importa, mas segue essa regra, às 18 horas. Quinta dica, jejum intermitente de 16 horas todos os dias, pelo menos nesse processo onde seu corpo está mais inflamado, nesse processo onde você percebe que está mais difícil de perder a gordura. Então faz um jejum, já que a sua última refeição, que foi a dica anterior, é às 18 horas, você vai comer às 10 horas do outro dia. E outra coisa, abre a sua refeição com o suco detox, que eu já falei na primeira dica, e 2 horas depois do suco detox, aí você come normal. Poxa, se eu vou tomar meu suco detox às 10 da manhã, então eu vou almoçar. Quando é meio-dia eu vou almoçar. E aí eu vou fazer aquele almoço maravilhoso, tá? Com verdura, com salada, com proteína, com gordura boa. Faz isso, tá bom? E como eu amo dar dicas, como eu sou a mulher das dicas, porque eu realmente entrego tudo, eu acho que a minha verdade é falar a verdade, tá? Se eu chego aqui e digo pra você, faz isso, e você testa, e você vê com uma semana que fez efeito, você chega pra mim aqui e diz, tá, realmente, tudo que você falou eu fiz e faz sentido, e é bom, e me faz bem. Gente, se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Se a gente não pode, a gente também não atrapalha. Então eu penso dessa forma, tá? Eu quero dar mais 2 dicas pra você e eu quero te dizer que são 2 dicas extras, mas não menos importantes. Para um processo de emagrecimento, a gente sabe que a gente precisa comer menos do que o corpo da gente gasta. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando sobre déficit calórico e como calcular as calorias que você precisa comer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui essa aula, tá bom? Antes de eu continuar falando, eu quero te dizer que eu fiz um material completo de 37 dias para você eliminar 17 quilos. Então tem todo um passo a passo de uma forma muito simples, com a linguagem muito simples, para você colocar em prática. E eu fiz por quê? Porque quando eu precisei, eu não encontrei esse tipo de material. Então eu quero dividir com você, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Tanto o material como o gel que eu te expliquei aqui na dica de massagem, tá? Outra coisa que eu quero te dizer, eu sou a favor sempre da gente fazer coisas naturais. Eu não gosto e eu não fiz nenhum tipo de procedimento, tomei remédio, nada disso. Mas eu tomei um suplemento 100% natural, que inclusive em algum vídeo aqui no canal eu comentei sobre esse suplemento. E esse suplemento, ele literalmente me secou. Eu tive que suspender o uso dele justamente porque eu emagreci muito. Ele me ajudou em todo o processo da eliminação dos 34 quilos e eu suspendi porque eu sequei demais. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de ter volume, eu gosto de ter braço, costa, perna, eu não gosto de ser aquela pessoa magra sequinha, eu gosto de ser aquela pessoa magra que tem bumbum, perna, costa, braço, né? Cada um tem uma forma de desejar como que o seu corpo vai ficar. E eu gosto do meu corpo assim. Então eu suspendi porque ele realmente, sabe, ele seca. Então eu vou colocar o nome assim, suplemento, lá no primeiro comentário. Então vão ter 3 links lá. Se te ajudar de alguma forma, tô colocando aí, e se joga e faz tudo certinho, porque não tem como não dar certo, tá bom? Voltando para a questão do déficit calórico. Essa dica esteja em déficit calórico pelo menos, no mínimo, de 300 calorias. Então, como é que eu vou fazer você entender isso? Se você não sabe o que é isso, você vai assistir a aula e você vai entender, e aí você vai compreender o que eu tô falando aqui, tá? Se o seu corpo gasta 2.000 calorias para você estar viva, e você come 1.700 calorias, você já tá com déficit de 300 calorias. É sobre isso. E ponto. É muito simples mesmo. Nada de complicação.
É papuf, eu não quero complicação, eu quero facilidade, eu quero estreitar o caminho, eu quero adiantar o processo da melhor forma possível, de uma forma natural, mas eu quero adiantar, sabe? Eu não gosto de enrolação, eu gosto de levar direto ao ponto, então é isso, déficit calórico de no mínimo 300 calorias. A 7ª dica é, você tem 80% do seu corpo de líquido, então por favor não deixe de beber 2,5 litros de água por dia no mínimo. É importante. Todo o processo de emagrecimento existe uma desintoxicação e existe um processo de desinflamar o seu corpo. Se você não bebe água, esse processo não consegue ser feito corretamente. Eu preciso que você se alimente, eu preciso que você beba água, eu preciso que você se exercite, eu preciso que você durma e descanse. Então, são os pontos importantes do processo de emagrecimento. Não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra, porque não vai encaixar, não vai dar o resultado bom final, tá bom? Então, beba 2,5 litros de água por dia. Bom, então é isso, eu acho que eu consegui trazer as 5 coisas importantíssimas que vão te ajudar no dia de hoje a emagrecer, a acabar com essa gordura que tá te deixando doida, como eu já fiquei algumas vezes da minha vida, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve, deixa seu like e não deixa de compartilhar esse vídeo com uma amiga, tá? Sempre a gente tem alguém que a gente pode levar uma coisa boa. Então, se esse vídeo foi bom pra você, se te agregou, te ensinou alguma coisa, te trouxe alguma coisa boa, uma sensação boa, não sei, algo de bom, passa pra alguém que precisa também, tá certo? Faça uma ação boa do dia. Combinado então? Fechou? Espero que você tenha gostado. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!